E aí, turma, beleza? Estamos aqui no primeiro torneio Cipó de Papacapim, hoje é a quarta etapa. Você que não é inscrito no canal, se inscreva lá, se liga no Pira, entendeu? E daqui a pouquinho tá passando para vocês tudo sobre aí esse torneio, a quarta etapa, tá bom? Então, siga no Pira. Aqui é bom, que os caras servem até, ó, é rapadura aí, né? Isso aqui é daqui nossa região aqui, entendeu, velho? Deixa eu ver ali, o Jorge aí de Nova Soura, tá aqui presente. E aí, velho, isso aí é o que, rapaz? Fala aí, isso é rapadura, né, velho? É, rapadura do engenho lá de Ribeira do Amparo, Pira. Mas você mesmo fabrica, não? Não, eu comprei pra dar a galera aqui. Ah, beleza. E aí, galera? É isso aí, vamos aí, experimentar a rapadurinha aí do Zé tá aí, rapaz. Ó, parabéns, Zé, trouxe a rapadura pra galera endossar aí, ó. Só não pode dar pra Zave, né, velho? Com certeza. Então, eu vou pegar um aqui. Valeu, galera. É, turma, nós estamos aqui com Joel, né, e Naldinho, lá de Olindina. Estão participando também aqui do evento também. E aí, vou perguntar aqui um pouco aqui. Joel, você tá com quantas aves aí, cara? Eu tô com 3 aves aí. 3 aves. Tô com um colega aqui, outro de Olindina aí. Estamos com uma equipe aqui, entendeu? A gente faz parte da equipe Coleiro de Luxo. Viemos prestigiar esse evento, maravilhoso evento aqui, né? A associação tá começando e a gente espera que ela cresça muito aí, velho. E você, Naldinho, você tá com quantas aves aí? Estou com 2 aves. 2 aves. Sou de Olindina também, fazemos parte da equipe Coleiro de Luxo. E estamos aí, né, representando em mais um evento aqui do nosso parceiro Wagner. E ajudando o nosso esporte a crescer, né? Porque para muitos, infelizmente, ainda é visto como discriminado. Mas se o pessoal procurar se atualizar direito, vai ver que nem sempre as coisas é do jeito que a galera, graças a Deus, estamos procurando cada dia mais se atualizar. E o resultado está aqui, né? Um evento lindo, maravilhoso. E estamos juntos e misturados, chamando por Deus para crescer cada dia mais. Eu passei. Um colega de licença aí, um colega de Rio Real aqui. Opa, Rio Real, ponto. Aí nós vamos aqui de Rio Real, então a galera tá aqui pra gente. Você tá com quantas aves aí, meu brother? Nós estamos aqui com 3 aves, representando a Associação de Wagner, estamos de Rio Real. E com Deus dá tudo certo aí. É, só pergunta, eu passei ali filmando ali as aves ali. E tinha um monte de nome, eu falei, saí narrando os nomes. O nome dos seus pássaros aí? John Jones. John Jones e o outro? John Jones e Quebradeira. A quebradeira eu vi também ali, os seus. Ali. Não, na verdade a gente tá puxando junto essa ave quebradeira, a gente representa junto. Tem o outro Wolverine ali, entendeu? Eu vi também ali. Ali. E aí estamos aí, né? Eu vi até o Bolsonaro tá ali também participando ali. Você tá com quantas aves aí? 2? 3 aves. 3 aves, qual os nomes delas aí? Pé embaixo, Meu Garoto e Wolverine. Wolverine não, Xerife. Então a galera aqui de Rio Real presente aqui. Aí a galera de Olindina. Representando a Centro Sul. Representando a Associação da Centro Sul também. Vou mostrar aqui, ó, a associação aí. Então, pessoal, aqui é tudo credenciado, tudo muito bonitinho, arrumadinho, com suas fardas. É isso que importa, né, galera? Brigadão, Deus abençoe. Rio Real, breve eu vou lá, ver você lá. E aí, tudo beleza? Estamos aqui com o Decinho, lá de Ribeira do Pombal. Ela também está participando aqui do evento do primeiro torneio de Papacapim de Cipó. Hoje é a quarta etapa hoje. Decinho, um prazer estar aqui na cidade de Cipó, participando do evento. Me fala um pouco, você está com quantas aves participando? Eu com 2 aves participando aí. Evento top, show. Tá de parabéns aí a galera. Iniciativa show aí. Nosso esporte crescer, né? A gente que cria com amor, carinho. Agir há muito tempo em busca de brincar na legalidade, tudo certinho. Parabéns mesmo para a organização do evento. Hoje você está com quantas aves aqui hoje? Estou com 2 aves aí hoje. Aí você que faz parte da ACAPS, né? Da Associação de Criadores, levando aquela associação toda legalizada. Decinho, velho, o que é que você espera hoje aqui das suas aves aqui hoje? Como é que elas estão aqui hoje? Então, a gente não veio para brincar não, né? Mas final é detalhe. A gente tem que esperar aí um bom desempenho. A gente sai de casa sempre esperando o melhor delas, né? Mas aí é só eles mesmo para saber o que vai acontecer aí. Bom, assim, eu só tenho que agradecer a você e boa sorte. Eu sei que animal às vezes sente uma viagem por outra, então não tem favorito aqui nem melhor que ninguém. Tenho que agradecer, Deus abençoe você que tenha boa sorte. É nós todos. Tamo junto, valeu. Obrigadão. Valeu. Aí estão as aves aí, ó. Aí tá o Chuck, Ferrari. Aqui é o Risadinha, Xerife. Ali não tem o nome ali. Lá tem ali. Aqui é o Chacal. Nervoso. Lucas aqui bem embaixo, eu acho que é isso.
Coringa, Naruto, que ali, não sei o nome ali, xerife, outro xerife aqui, né? TikTok, aqui, Flaco, alguma coisa assim, Novato, Shrek, aqui é Snoop, Regina, da verdade, alguma coisa assim. Não dá para entender muito não, galera, não? Haja coração. Aqui é Washington. Aqui é o Velox. Aqui é o nome do pássaro, meu garoto. Aqui é bailarino. Aqui é o seu bailarino? Quebradeira, Cadu, Luan, Jotinha. Troia. Aqui é Fogo. Esse aqui é o qual, galera? Sazão, eu acho que é lá. Ernivaldo, não sei o nome ali, tem muitos nomes ali, não sei. Esse aqui é o estúdio UFC. Aqui é Riquinho. Wesley, não, aqui é o Wolverine, o Wesley é o proprietário, eu acho. Wolverine, aqui é o Central, que é do Wagner, eu acho ali. Meu Xodó, Sem Limite. Flash. Menino de Rua, Sinistro, Gigante, Megatron, aqui é o Guerreiro, cadê Jorge Renovações? Eu não conheço tudo assim, galera, entendeu? Os proprietários, eu falo assim, mas aqui ó, tem até o presente aqui, o Bolsonaro, Hulk, Tramontina, Playboy. Que é longa, não é? Perna longa, eu acho, se não me engano ali. Girinho. Aqui não tem o nome desse. Aqui é o La Fúria, olha até nome de pagodeiro aqui, velho. Aqui, isso aqui lá, M Guerreiro. O Favela, né? Cliton. Esse aqui é. Esse é o Cliton. Cleiton, né? De onde é esse? Sincero Danta. Vai me intimidar com a câmera aquele aqui. Aqui é Menino Maluquinho. E aqui o Chuck, né, galera? Então, aí tá os pássaros aí já posicionados para daqui a pouco já começar aqui a grande disputa do torneio aqui da quarta etapa, beleza? Então tá aí, ó, documentação tudo embaixo, tudo aqui presente, entendeu? Os troféus são os troféus, a galera tá aqui tudo boa. Então daqui a pouco vai começar já, beleza? Vamos lá. É isso aí, ó. Já tá aí a já. Vai começar aqui agora, entendeu? Agora os 10 minutos, né? Vamos lá aqui, vamos narrar daqui a pouco tudo certinho e ver como é que funciona tudo, beleza? Então vamos aguardar aí. Então, ó, associação aí, ó, a CAPES aí, ó, beleza? A galera tá tudo aí a posto já pra começar, ó. O Caio tá ali, veterinário aqui de azul, ó. Daqui a pouco eu pego a entrevista aqui, ele tá correndo, vou pegar daqui a pouco ele. Aí tá Wagner aí, ó, vice-presidente, ó. Já vai lá, ó, para começar a dar liberação
Então tá valendo já. Vamos observar agora, são 10 minutos. A galera aqui contando aqui os cantos aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os cantos aqui. Vamos aposto aí já. Só esperando agora os abos aí cantar. Falando aqui baixinho pra não atrapalhar, entendeu? O reloginho ali, ó. A galera já vai marcando cada canto aí. Caio, vire pra cá, Caio, por favor. Classificatória dos 10 aí começando. Como é, diga aí, vai narrando, pode ser? Classificatória aí, ó. 10 minutos. Pronto. Caio tá marcando qual, Caio? Isso, garoto. Cortou lá, Lucas. Vamos atrapalhar. Vai tá abrindo aí, distribuindo essa planilha todo mundo aí, ó. Então agora tá posto aí, beleza? Vamos aguardar aí. A galera é toda já aí, ó. Sintonizado aí, ligado nas gaiolas aí. Amigão aqui. O Éder de onde, o Éder? Pombal. O que tá achando aí, velho? Achando bom o evento top, bem organizado. Nosso amigo Wagner, Breno. E estamos aí na contagem dos 10 aí para ver como é que fica nas classificatórias. Nossa, valeu, Éder, brigadão. Valeu, um abraço. Aí tá Wagner, vice-presidente aí, já ali na contagem, viu? Quanto já tem Wagner? 4 minutos e 52 já. Wagner aí que é o vice-presidente da associação aí, beleza? Tudo aqui aposta aqui. Já na expectativa. Vamos ali. Valeu. Galera marcando aí já tudo certinho. Todo mundo tá ali. Esse aqui com já vai, esse aqui é melhor. 34. Posso revelar ainda qual deles ainda aí, mas estamos aí. Tá Breno aí, presidente da associação. Pode lá. Olha o reloginho aí, ó. Já vai em 54 já. Não é isso? Aí 56. 55, né? 55, assim. Então, beleza. A galera aí filmando aí, tá analisando aqui, saiu lá pro tal. Uma expectativa com o relógio na mão. O cara com o relógio ali, combinando com a camisa, né? Olha como aposta aí. Só daqui a pouquinho já tá se concluindo já. Já vai com o relógio, com o celular, ó. Já conta aí, 56. É isso aí. Agora tá aí a posta já, ó, faltando pouco tempo já, ó, pra concluir. 1 minuto e 7, 6 aí pra concluir já, beleza? Tá tudo aqui a posta já, aguardando só isso aí, tá bom? Tá faltando aí poucos segundos aí pra terminar. O Wagner já deve estar aí também a posta já pra dar o ok já. Parou. Agora vamos aguardar agora aí, vamos virar agora pro outro lado, né? Pra já. E aí, tá toda a movimentação aí, ó. Bom, vamos aguardar. Agora a movimentação agora aí, ó. A galera já tá se movimentando para ir pro outro lado já, entendeu? Olha lá, toda a movimentação. Cantor de Ambuca aí também presente. Legal. Movimentando, daqui a pouquinho vai ter mais 10 minutos agora, 10 minutos para já começar aí já a eliminatória, viu? A turma tá toda aí a posto já, ó. Vai já começar já os outros 10 minutos já da eliminatória, beleza? O Wagner já tá ali já, ó. Vai já dar a posição já ok pra galera já tá começando já a contagem, beleza? Ó, o Wagner lá, ó. Vai dar ok lá, ó. Wagner. Começou já. Beleza? Já tá lá já. Vai começar agora. Agora. Valeu. Tá valendo.
Vai, diga aí, meu velho. Verdadeiro fenômeno. Vitória cantando nos 10 aqui. Valeu. Fechando 146 cantos nos 10 minutos, viu? Fenômeno. Gaiola 50 lá. Qual o número dele? Qual dele? Gaiola 50. Fenômeno. Beleza. Valeu, obrigado, tranquilo. Tamo junto aí. Pronto, agora é a grande final agora aí. Eu já tirou muito essa gaiola já, entendeu? Agora vamos aguardar agora a final. A grande final agora vamos aguardar, que são 15 minutos de cada lado, tá bom? O pessoal tá ali já, observando os analistas passarem já para já começar. Aqui tá Val, os pessoal estão ali, o Jorge Nova Soure, Vado aí de Sato Dias. Vamos aguardar aí. Então estamos aí no aguardo aí dos 15 minutos, né? 15 minutos de um lado, né? Mais 15 minutos do outro lado. E aí já é, no caso, decisivo já quem vai ser o grande campeão. Já temos aí já algum nome aí já, entendeu? Vamos passar aí que deu 147 ali, se eu não me engano, entendeu? E vamos aguardar aí agora quem realmente vai ser o grande campeão de hoje, da quarta etapa né, do primeiro torneio de Papacapim aqui de Cipó, Bahia, beleza? A organização aí pela CAPES aí, o amigo Breno aí, presidente, o amigo Wagner, vice-presidente. Então estamos aguardando aí essa grande final aí de hoje, tá bom? E o povo tá narrando tudo certinho aí, vendo tudo aí, como que vai acontecer aí, a primeira entrega de prêmios e tudo. Bom, galera, então vamos aguardar aí. E você que não é inscrito no canal, se inscreva lá, ó. Se liga no Pira, lá no YouTube, lá, se inscreva e dá aquele joinha e vamos compartilhar cada vez mais. Lembrando que começou com 52 aves, né? E restou aí 29 e ficou para a grande final, beleza? Vamos aguardar aí o grande campeão aí. Aí o pessoal já está comentando já já estão apostas já, ó, se posicionando já, para já começar já a grande final, beleza? Da primeira bateria, no caso de 15 minutos, né? Depois mais 15, né? Então vamos aguardar aí. O pessoal já tá aí já, ó, se posicionando já, todo mundo já vai começar, vamos ver, agora é a primeira, para depois ir pro outro lado, para isso é a grande final, vamos aguardar aí. Quem realmente vai ser o grande campeão dessa quarta etapa, né? No caso aqui é o primeiro torneio, essa é a quarta etapa, então vamos aguardar. O Wagner tá falando alguma coisa ali já, acho que já vai iniciar já, olha lá, atenção, olha o Wagner lá, tá valendo, pronto, agora são os 15 minutos primeiros, para depois ser os outros 15 minutos para concluir, ver que é o grande campeão, beleza? Lembrando que aqui são tudo aves legalizadas, entendeu? E aqui é a CAPES, que é a associação, né, dos criadores aqui de Papacapim, beleza? Vamos aguardar aí. O Wagner tá aí andando, conferindo tudo certinho. Vamos aguardar. Eu acho que fatalmente já vai concluir já os 15 minutos já. Tô vendo o Wagner ali a poste já, com o celular ali no cronômetro ali já levantado. Acho que já vai dar o encerramento dessa primeira etapa aqui, né? Que é do lado de cá. Vamos lá pro lado de lá, beleza? Vamos aguardar aqui. Eu acho que agora já vai lá, tá faltando só 30 segundos, né? Vamos esperar a Wagner ali encerrar ali. Realmente já pode levantar a mão e dar o ok que já encerrou esses primeiros 15 minutos aí, beleza? Aqui, pessoal, muito barulho mesmo, porque tem um som ligado, entendeu? E também o canto das aves, né? Então vamos aguardar aqui agora o Wagner aí, beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreva lá, se liga no Pira, se inscreva e vamos curtir cada vez mais. Tá bom, galera? Vamos junto aí. Agora só o Wagner que dá o ok ali para encerramento dessa primeira, vamos dizer assim, bateria, né? Dos 15 minutos, tá bom? Vamos aguardar. O Wagner vem ali já. Ele já deve estar encerrando já esse tempo final aí. Tá bom? Olha lá, atenção já. Parou agora. A movimentação toda agora é para ir lá para o outro lado, né? Então vamos aguardar aqui agora os 15 minutos finais dessa quarta etapa do primeiro torneio de Papacapim aqui. Tá bom? Vamos aguardar agora. Agora vamos todo mundo se posicionar para ir lá para o outro lado, para nós já ver como é que é fazer. Tá bom? Vamos aguardar aí. Valeu!
Agora já começou já, uns 15 minutos agora. Final daqui agora do primeiro torneio de Papacapim Cipó, a segunda final. Vamos aguardar agora aí quem vai ser o grande campeão, beleza? Pessoal, olha lá, pronto, terminou. Agora pronto, agora vamos aguardar agora para ver quem foi o grande campeão aí daqui da quarta etapa do primeiro torneio aqui em Cipó. Vamos aguardar agora a contagem agora, todo mundo agora aí, preocupado, nervoso. Vamos aguardar para ver aí, tá bom? Vai estar ali conferindo, arrumando ali toda as planilhas, recolhendo ali para fazer a soma, beleza? Daqui a pouquinho vamos ver aí quem foi o grande campeão aí dessa quarta etapa, beleza? Vamos lá.